Temos saídas, temos cabazes, temos casas ou não e temos esquecimentos ou não também em convites para jantar. É um prato forte para esta primeira parte do Fora do Baralho e temos revelações históricas na segunda parte, a jogada da semana. Mais daqui a pouco não pode passar ao lado do trabalho da Comissão Independente que investigou os abusos sexuais na Igreja Católica. Um antes e será que definitivamente um depois deste murro no estômago? Para já digerimos aquilo que conseguimos do pacote de medidas, mais um, anunciado pelo Governo, desta vez para a habitação. E Jorge Fernandes, trazes aqui uma carta de ouros, porque pode depender sempre aqui do ponto de vista entre quem ganha mais ou quem perde mais. Este pacote de medidas vai resolver esta crise? É fogo de vista? Pode pelo menos ajudar? É uma discussão que para termos agora. Bem, a resposta à tua pergunta é não sei. Não sei se isto vai resolver a crise. Acho que é importante que finalmente, ao fim de 7 anos de governação, António Costa tenha finalmente despertado para a realidade que há um problema de habitação e que muitos portugueses, especialmente em Lisboa e no Porto, têm dificuldades em aceder a uma casa. Quer dizer, para além da ironia de ter demorado 7 anos ao Primeiro-Ministro a fazer alguma coisa nesta área, acho de facto importante, quer dizer, que finalmente se comece a discutir isto de uma maneira ou de outra. E António Costa, embora diga que é uma prioridade do Governo, disse também ontem, em entrevista à TVI, que a percepção da realidade da habitação era diferente há 2 anos. Era mesmo? Pois, isso quer dizer, eu acho difícil. Pelo menos as pessoas com a minha geração, digamos assim, eu estou na idade e na geração que está neste momento a aceder ao mercado imobiliário, e eu posso garantir ao António Costa que, pelo menos de forma, de evidência completamente da anedota, a percepção não mudou de todo. Portanto, acho que a percepção já era muito negativa. Relativamente ao programa, quer dizer, de forma mais substantiva, ele parece-me disparar em todas as direções e, acima de tudo, eu acho que é importante vermos até que ponto é que este programa é concretizado. Já não é a primeira vez que António Costa e o Governo anunciam um conjunto enorme de medidas em várias áreas que depois verificamos mais tarde são cumpridas apenas de forma minimalista. Eu lembro de Pedro Nuno Santos ter feito uma mega cerimónia pública, até acho que estavam moedas ao lado dele, para a construção de 7.500 casas, e foi construída uma casa, quer dizer, portanto, o cumprimento do programa é uma coisa importante. O programa parece-me ter um excesso de Estado, pessoalmente, e uma pouca utilização inteligente da regulação. Portanto, em vez de pôr o Estado a fazer uma ponte temporária ou a utilizar recursos públicos, porque, na verdade, isso eu acho que é uma coisa negativa no programa, que é chamar os contribuintes, muitas vezes, a tentar resolver um problema no curto prazo, em vez de realmente pensar em soluções para deixar o mercado funcionar, mas devidamente regulado e com os incentivos próprios para começar a colocar a habitação numa perspectiva e numa via que dentro de uns 4, 5 anos, que é um prazo realista para alguma coisa destas ter efeito, que é uma área complexa. Portanto, penso que António Costa utiliza demasiado recursos públicos neste tipo de iniciativas. E já que tocas nesse ponto, há uma medida que está a causar particular polémica, o arrendamento compulsivo de casas devolutas. Luís Aguiar Conraria, temos aqui uma medida que tem sido criticada por vários partidos e também por constitucionalistas e políticos. Há quem duvide da constitucionalidade desta medida. Eu da Constituição não sei, mas que me parece uma violação absurda do direito de propriedade privada, parece-me. Quer dizer, e estamos a falar de uma medida que obviamente interfere no direito de propriedade privada e poderia ser justificável em nome do direito à habitação se de facto fosse a última das últimas medidas. Portanto, se depois de tudo ter sido tentado continuasse a haver pessoas na rua, aí se calhar era necessário ir até este extremo. Agora, quando estamos num patamar em que o Estado nem sequer tem noção do seu património, ir para uma medida tão agressiva como esta, tão totalitária, tão violadora do direito de propriedade privada, para isto é expropriação. Isto não tem outro nome, isto é expropriação. Claro que depende de como é que vai ser concretizado e vamos ver como é que é a lei. E eu espero que depois a lei seja tão intrincada que na prática não significa nada. Não é bem, eu não quero defender, Luís, muito rápido, não vou defender esta medida, mas quer dizer, não é expropriação rigorosamente, porque eles não retiram a propriedade aos titulares da casa. Retiram os frutos da propriedade.
Tiram o usufruto. Mas eles não estão a beneficiar desses frutos. Olha lá, a casa não está a ser usada. Está bem, mas isso não está a ser usada da forma que o Estado quer. Que está a ser usada, está. Se eu tenho uma casa na aldeia da minha mãe... Mas eu não me parece que vão tirar... Se eu tenho uma casa na aldeia da minha mãe, eu dou-lhe o uso que entendo. Pode não ser o uso que o Estado quer. Agora é o uso que eu entendo. Mas o Estado não te vai retirar isso. Vai ser sempre nas zonas de grande pressão, não é? E tu dizes-me que não me tiram a propriedade. Quer dizer, faz lembrar que a história um dos truques para fugir ao fisco é exatamente pôr a casa em nome de outra pessoa e depois fico guardar por contrato o usufruto para mim, ouve lá. E ter a propriedade quando não tenho usufruto, desculpa lá, isso não é nada. Isto não é nada. Eu também quero dizer coisas. Agora vamos dar a palavra à Susana, nem sequer é tanto... É ideológico, só dizer mais uma coisa. É ideológico, que eu sou ideologicamente contra uma coisa destas, aceitaria como última medida e, podendo ter algum efeito no curto prazo, o efeito de longo prazo é tremendo e é horrível. Que é, qual é o incentivo que as pessoas têm para construir casas no futuro, sabendo que pode vir o Estado e tirar-lhes as casas assim. Eu, no fundo, concordo com o Luís. E que depois vem o Tribunal Constitucional e que lhes dá autorização a uma coisa destas. Quer dizer, qualquer efeito de curto prazo vai ser revertido com os efeitos de longo prazo. Isto é um absurdo. Sobretudo a falta de respeito pela propriedade privada é uma coisa que me custa muito. Eu quero dizer, eu concordo, quer dizer... Há imensa coisa para fazer na habitação antes de provavelmente, não sei se antes, mas ao mesmo tempo certamente de irmos a estas medidas mais extremas e desde logo a mim choca-me completamente que não se perceba que uma das maneiras de aumentar a oferta de habitação é expandir os centros urbanos para as periferias, o que é que obviamente eu não consigo levar o Príncipe Real para Vila Franca, mas eu consigo melhorar a infraestrutura de transportes nas áreas metropolitanas, e aqui eu falo da Lisboa, do Porto não conheço tão bem, de maneira a que seja menos desagradável, que tenha um custo menos elevado em termos de transportes, em termos de tempo de vida perdido e também que a vida nesses sítios seja mais agradável, do ponto de vista dos equipamentos públicos, dos espaços públicos. Portanto, o Governo não falou disso, é inacreditável. Eu queria só dar aqui um exemplo, pronto, como, enfim, é sabido, a minha faculdade mudou há uns anos do centro de Lisboa para Carcavelos, num sítio fantástico em frente ao mar. Mas para as pessoas que não vivem em Lisboa, para nós que vivemos em Lisboa temos o comboio, pronto. Mas para quem vive na área metropolitana de Lisboa, mas não em Lisboa, por exemplo, toda a linha de Sintra, que na verdade está a 2 passos de Carcavelos, não é? Para dentro da serra, não tem transportes, quer dizer, tem 1 ou 2 autocarros, quer dizer, não há uma infraestrutura de transporte desintegrada nesta cidade que não envolva, quando falo da área metropolitana, que não envolva vir ao centro, a Lisboa, para depois ir para a outra periferia. Portanto, isto é tudo completamente absurdo. Mas eu quero dizer relativamente a isto, quer dizer, temos de ter cuidado também com esta defesa excessiva da propriedade privada. Obviamente, ninguém, espero eu, e o Estado não tem meios para isso, nem sequer seria aceitável que fosse agora obrigar o Luís a arrendar compulsivamente a casa que ele herdou dos avós numa aldeia qualquer, onde não há pressão populacional relativamente à oferta imobiliária. Agora, nas zonas de maior pressão populacional, de facto, o mercado imobiliário tem este problema de ter uma rigidez de base, que é o espaço é aquele, nós não conseguimos expandir o espaço. Podemos fazer coisas mais imaginativas, como eu aqui disse, relativamente à área... Susana, mas se eu tenho uma casa vazia no centro de Braga e não há alugo, porquê que é? Porquê que será? Mas a questão não é essa, a questão é essa. Não, a questão é essa, porque para ser, se for só minha não há problema. Para isto é um problema é porque há muitas pessoas. Ora, para haver muitas pessoas que têm casas vazias no centro de Lisboa e do Porto, quando elas podiam alugar a milhares de euros por mês, ou seja, fazer dezenas de milhares de euros por ano, porquê é que não o fazem? Não, às vezes, é muito fácil dizer que o mercado falha e que é especulação, mas qual é que é o entrave? Sim, ou seja, porque o natural, tu dirás, é que alguém que tenha uma coisa, que tenha ali um produto que com pouco trabalho, basta entregar o imobiliário, com pouco trabalho consegue arranjar... Não sabes se é com pouco trabalho, às vezes precisas de um grande investimento e às vezes tens grandes complicações do ponto de vista da propriedade, tens embrulhos. Pode sempre vender. Não, mas... Sana, é que para estás a falar de um problema geral e sistémico, não estás a falar de casos individuais. E, portanto, para haver um problema sistémico em que isso de facto acontece com alguma regularidade, é tentar haver alguma falha que leva a que as pessoas prefiram ter as casas vazias. Isto não é normal.
Já havia muitas casas devolutas neste país, pelo país inteiro, e quando as pessoas passaram a ter a oportunidade de fazer alojamento local, elas resolveram-se por elas, o mercado desenvolveu-se por si mesmo, não foi preciso vir o Estado ordenar nada. Mas o que é que pode dar a explicar essa falha? Essa é que é a questão. Expliquem porque é que está esta falha e resolvam. Não, mas uma das falhas também pode... É a fiscalidade elevada, é de facto o medo dos inquilinos não pagarem, é o medo de não conseguir pôr as pessoas para casa. Resolvam esses problemas muito antes, isso tudo tem de estar resolvido. Ou seja, façam o diagnóstico. Façam o diagnóstico antes de cortarem a perna. Paulo, tínhamos que falar sobre isto toda, porque estão lá medidas para isso, apesar de tudo, não é? O Estado tem lá medidas de diminuir o risco ou de assumir o risco. Este tema dava toda uma segunda parte, mas certamente vamos também... O que isso quer dizer é que esta medida vai ser de última análise e não parece... Vai ser de última análise, não ponham como numa das primeiras que foram anunciadas. Porque também foi toda a gente atrás, não é? Da expropriação e não sei o quê. Deixem só voltar rapidamente a quem escolheu este tema, o Jorge. Pois é, coitado do Jorge. Deixem-me só dizer uma coisa. Eu acho que eu concordo com o Luís, fundamentalmente, sem nenhuma dúvida, até porque o Estado não tem instrumentos para fazer isto. Por outro lado, e acho que isto é uma daquelas medidas que foi anunciada e que não vai ser cumprida. É uma coisa meramente, é uma coisa meramente declarativa para apaziguar determinado tipo de correntes de extrema-esquerda que ficam contentes com isto. E eu só queria deixar uma última nota, porque António Costa ontem anunciou também o fim dos vistos gold, com o qual eu muito concordo. Bem, devia acabar mas atenção, mas o meu ponto que eu quero dizer é o seguinte, é que ele anunciou isto na sequência de uma preocupação com o mercado habitacional, quando na verdade o que está a acontecer, aliás, o Financial Times trouxe uma notícia em papel na quinta-feira, esta semana, sobre esta situação, é que a União Europeia basicamente está a forçar, até na sequência da guerra com a Ucrânia, todos os Estados-membros a terminarem com este tipo de esquemas, e a Irlanda anunciou esta semana precisamente o fim dos vistos gold. Portanto, o Dr. Costa usa isto como um instrumento de combate à habitação, quando na verdade, se ele fosse sincero com os portugueses, dizia: há uma pressão europeia, por questões de segurança não podemos dar vistos. Não, Portugal já foi, já foi. Já bastam as más medidas, deixam embrulhar as boas da forma que ele exatamente, até porque ele não vai aos residentes fiscais não habituais, não é? Portanto, vai apenas aos vistos gold, o que reforça a tua tese. Nós, a Comissão Europeia e o Parlamento estão em cima de nós há anos sobre esta vergonha dos vistos gold. Eu também concordo com o fim dos vistos gold, concordo absolutamente. Tal como concordo como deveria acabar os benefícios fiscais para estrangeiros que vivem em Portugal, que é uma vergonha. Mas deixa-me acrescentar uma coisa. Não há números que nos digam a relação entre os vistos gold e a crise da habitação. Porque a maioria das pessoas que estão no centro de Lisboa ou no centro do Porto e que encareceram o preço das casas não vêm à procura de vistos gold nenhum. São franceses, são outros europeus, são brasileiros que têm dupla nacionalidade ou que arranjam nacionalidade portuguesa sem precisar de visto gold. Portanto, eu também não sei qual é a relação entre os vistos gold e a crise da habitação. E vamos ver agora, vão acabar os vistos gold, se isso leva a resolver a crise da habitação ou não. Bom, se as dificuldades para encontrar casas são cada vez maiores e apanham cada vez mais franjas da população, há quem nem para necessidades básicas tenha dinheiro, e os cabazes alimentares do Estado, financiados por um programa da União Europeia, chegam às pessoas carenciadas só com 1/3 dos produtos, Susana. E por isso só podes dar espadas a isto, e muito breves, temos muito poucos minutos para todos. Vou ser super breve. Isto é caridadezinha antiga. Não se dá cabazes alimentares às pessoas, dê-lhes dinheiro para elas comprarem o que elas querem, até porque, repara, quer dizer, eu por acaso, enfim, sou até dos legumes e tal, mas quer dizer, sei lá, espinafres, brócolos, feijão verde, então e porque é que não há de ser courgettes e berinjelas? Mas o que é isto? Porque é que as pessoas hão de comer aquilo que nós achamos que elas devem comer? E depois é esta coisa do atraso também, que é extraordinária, que de facto, até vieram os tais 25 alimentos. Eu questiono se nós temos de decidir a composição do prato das pessoas, e em vez de 25 tem apenas 8, portanto basicamente são uns enlatados e grão de bico. E repara depois este atraso ainda onde a contratação pública. Portanto, nós podemos fazer exceções à contratação pública para a Covid, podemos fazer exceções à contratação pública para as Jornadas Mundiais da Juventude, e não podemos fazer exceções à contratação pública para comprar comida para quem tem fome. Olha, não sei, vão gozar, não vou dizer aqui nenhum palavrão que a Joker não quer, mas isto realmente é uma vergonha. Abrimos agora espaço ao elogio, vá. Luís Aguiar Conraria, não sei se é uma dama, se é uma rainha de copas, para Catarina Martins, que anunciou esta semana a saída da liderança do Bloco de Esquerda a partir da próxima convenção em maio. É mesmo um as de copas para Catarina Martins. Ela pegou num partido que era um clube de rapazes,
nós esquecemos disso, mas era um clube de rapazes, que era o Luís Fazenda, Fernando Rosas, Miguel Portas e Francisco Louçã, que estavam sempre a aparecer como representantes do Bloco de Esquerda, e com a Catarina Martins veio a Mariana Mortágua, veio a Joana Mortágua, a Marisa Matias, portanto deu um toque feminino, trouxe alguma beleza. Luís, mas isso foi uma decisão dos rapazes. Pode ser. Não, mas ela teve de vencer muitas desconfianças. Ela começa a liderança do partido a meias com o José Semedo. Portanto, precisava ali de uma tutela masculina e, infelizmente, por razões de saúde, conhecemos José Semedo teve de sair. Há um congresso onde a lista dela literalmente empata com o Pedro Filipe Soares. Portanto, ela teve de se impor no partido. Foi uma verdadeira profissional. Quem a compara no início e poucos anos depois vê que a forma de vestir dela se mudou, que a forma de falar mudou, conseguia falar de forma muito mais empática quando queria e simultaneamente com olhares graníticos quando também queria. De certa forma modernizou o Bloco, aproximou o Bloco de Esquerda do poder. Vale a pena lembrar que a ascensão dela coincide com a saída, por exemplo, de André Pestana. Portanto, a ascensão dela ao poder no Bloco de Esquerda tem correspondência com a saída das correntes mais radicais do Bloco. No debate com o António Costa, vale a pena lembrar quando ela enunciou de forma muito clara e muito transparente as condições que ela impunha para que apoiasse um governo do Partido Socialista, naquele debate em 2015, e eu acho que isso é um hino à transparência que é muito raro, e merece ser saudada por isso. Pronto, e agora as coisas correram mal, nós sabemos que correram mal, fechou-se um ciclo, portanto o Bloco de Esquerda precisa se renovar e ela sai. É exatamente assim que deve ser feito. Portanto, acho que ela elevou a política. Pronto, e claro, tenho muitas divergências com ela ideológicas, como é evidente até da discussão que estávamos a ter há bocado, mas não é disso que estamos a falar. Um trunfo muito rápido, Jorge? Sim, não, eu concordo com o Luís na parte da elevação e acho importante a feminização, digamos assim, da esquerda, até porque o PC é um partido... E da direita. E da direita, claro. Mas a direita já existia. Já existia, é verdade. Pronto. Não, mas o que eu queria dizer é que, de facto, a Catarina Martins, um olhar mais global sobre o mandato dela é que, politicamente, ela trouxe o Bloco de Esquerda dos últimos anos para derrotas, objetivamente, derrotas políticas, e, acima de tudo, deixa um partido sem rumo. O Bloco de Esquerda está com uma dificuldade grande, e não é de agora, necessariamente, já em 2019 foi a mesma situação, está com uma dificuldade em definir qual é o seu papel e à na partida a solução vai ser de continuidade com Mariana Mortágua. Vamos passar só para o último naipe, carta de paus, João Marques de Almeida. Terminamos o nosso prato forte desta primeira parte, servindo o jantar. Paus para Macron por não convidar von der Leyen nem Meloni para jantar no Eliseu com Zelensky e com Scholz. Exatamente. Acho que Macron devia ter convidado primeiro von der Leyen, porque a França e a Alemanha não representam a União Europeia. Eles gostam muitas vezes de achar que representam a União Europeia, mas não representam a União Europeia, não é representada por um diretório franco-germânico. Von der Leyen, como Presidente da Comissão Europeia, tem legitimidade para falar em nome de toda a União Europeia e representar a União Europeia. Portanto, von der Leyen devia ter estado naquele encontro, que foi, aliás, em nome da União Europeia, como disse Macron e Scholz. Segundo lugar, todos nós nos lembramos da famosa visita a Kiev de Macron, Scholz e Draghi. Ora, a minha questão agora é por que razão não convidaram Meloni? Porque se Draghi continuasse a ser Primeiro-Ministro de Itália, provavelmente teria sido convidado. E isto mostra uma discriminação política inaceitável. Macron e Scholz, especialmente Macron, podem não concordar com as ideias políticas de Meloni, mas ela foi eleita pelos italianos. Aliás, ela tem mais legitimidade democrática do que tinha Draghi, que nunca foi eleito em eleições pelos italianos. Portanto, acho que estas discriminações política, no caso da Comissão Europeia, ideológica no caso de Meloni, são inaceitáveis, e daí os paus a Macron. Já que falamos deste jantar que envolveu também Zelensky, terminemos com esta frase a propósito da condecoração que Marcelo Rebelo de Sousa decidiu atribuir ao presidente ucraniano, e diz assim, esta frase: um poder xenófobo, belicista e antidemocrático, rodeado e sustentado por forças de cariz fascista e nazi. Os quatro ases gostariam de fazer aqui um minuto de silêncio pelo chorrilho de adjetivos escolhidos pelo PCP. Bom, há mesmo tanto a digerir esta semana. Façamos aqui uma curta pausa.
jogada da semana vai recuar à segunda-feira, que certamente não vamos esquecer, com as revelações históricas da Comissão Independente que investigou os abusos sexuais na Igreja Católica. 512 testemunhos validados, testemunhos que contaram outros casos, o que acaba por extrapolar o universo para um mínimo de 4.815 vítimas de abusos. No mínimo, ficou claro que é mesmo só a ponta do iceberg. Quem escutou os testemunhos e o perfil traçado dos abusadores, não só foi impossível ficar indiferente, como o sentimento que se foi ouvindo naquele dia e durante esta semana toda foi de murro no estômago e também de revolta. Susana Peralta, estiveste a ouvir isto tudo presencialmente na Gulbenkian, naquele dia. Destapar esta realidade é um abanão para todos, para a Igreja e também para a sociedade? Sim, estive lá na Gulbenkian e realmente o ambiente era mesmo muito pesado. Porque eu julgo que a Comissão Independente foi muito inteligente na forma como geriu a informação que tinha. Ou seja, é sabido que em Portugal não houve oportunidade, não houve orçamento, nem tempo para fazer um inquérito representativo da população como aquele que foi feito em França e, portanto, nós sabemos pouco sobre a prevalência do problema, sabemos que houve os 512 testemunhos. A Comissão perguntou a cada pessoa que veio falar, que entrou em contato com a Comissão, se tinha conhecimento de outros casos, e daí é que chega àquela estimativa de pouco menos de 5.000 casos, mas digamos, isso é diz que disse, não é? E a Comissão foi muitíssimo honesta e transparente relativamente a isso, e portanto, na ausência, vamos dizer, de estatísticas representativas acerca daquilo que aconteceu, o que eles fizeram foi, no fundo, mostrar-nos a intensidade de cada crime. E então aquelas leituras, não só as leituras das vozes, como lhes chamaram os elementos da Comissão, das vozes das vítimas, como depois também as leituras das vozes dos responsáveis hierárquicos da Igreja, que foram também entrevistados, aqueles que aceitaram ser entrevistados, e depois as leituras dos certos dos arquivos, foi de facto verdadeiramente avassalador. Portanto, eu acho que houve um acordar. Eu acho que a sociedade se confrontou com crimes verdadeiramente hediondos de populações muito frágeis, de populações, as crianças desde logo, mas depois, por exemplo, as crianças institucionalizadas ou as crianças que não estando institucionalizadas estão, por exemplo, em viagem de estudo e que por isso, enfim, naquele momento estão à mercê daquele grupo de adultos e não têm outros adultos, por exemplo, desde logo a família a quem reportar. E também o facto, por exemplo, enfim, eu li o relatório e estive lá, mas há casos de crianças que quando vão reportar são castigadas por isso, não só no seio institucional, onde é de uma perversidade sem nome, mas também no seio da própria família. Estás a mentir famílias muito religiosas que não conseguem aceitar, portanto há de facto um silenciamento, há de facto uma pata pesada em cima destas vítimas e delas não terem para onde se virar, e isso torna o crime muito mais perverso e por isso também todas as consequências negativas que foram referidas, e enfim, estava lá o Daniel Sampaio e o Pedro Strestes, duas pessoas, dois psiquiatras, portanto têm muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Sim, mas consequências a longo prazo. A longo prazo na vida das pessoas, na saúde mental. E física. Há consequências físicas, por exemplo, de penetrações de crianças de 5 anos, coisas que nós, quer dizer, inimagináveis. Onde eu quero chegar é o seguinte, já agora, desculpe, só para terminar, João, eu acho que há um clamor. Acho que esse clamor existiu na sociedade e acho que isso foi bom, e acho que devemos agradecer à Comissão não ter tido medo de ter feito aquelas leituras muito plásticas com os bispos sentados na primeira fila. Isso é de uma grande coragem, e vindo também de pessoas, enfim, até católicas, e portanto tiveram essa coragem de confrontar a hierarquia. Eu julgo que a Igreja Católica deve agradecer a esta Comissão de ter feito este trabalho, porque a Igreja Católica tem de se renovar, e já agora eu não acho que isto seja que a Igreja Católica deva acabar, ou não, eu não sou anticlerical, não sou católica, mas não sou anticlerical. Agora, parece-me que há uma leviandade na maneira como, ou seja, nós ficamos no registro no registro emotivo, que é um registro no qual nós somos muito bons, não é? Ai, que horror, que desgraça, mas quer dizer, tem que haver consequências. Há uma instituição que permitiu isto. Isto não é um problema dos padres criminosos, que esses têm que, obviamente, que têm contas a prestar à justiça. A instituição, eu escrevi sobre isto no Público hoje, tem óbvios problemas no desenho institucional, na forma de recrutamento, na formação, no escrutínio destes padres, na própria maneira como foram não só abafados, como a estratégia de rodar padres por paróquias. Portanto, isso é mandar os criminosos, olha, toma lá, tens aqui mais uns para violar, em vez de os deixar onde eles estão e onde já têm uma
reputação que, apesar de tudo, de alguma forma deve proteger as pessoas. Portanto, a instituição tem culpas e ao fim de 5 dias nós tivemos o Primeiro-Ministro a elogiar a grande transparência da Igreja, quando a própria Comissão, tanto no relatório escrito como na apresentação oral, deixa farpas à Igreja e mostra bem de que forma é que vários setores da Igreja importantes boicotaram verdadeiramente o trabalho da Comissão. Portanto, ninguém se demite, está tudo igual, estamos à espera que haja ação e essa ainda não estamos lá. E olhando para essas consequências, a Igreja, lá está, não é taxativa naquilo que vai fazer com a lista de mais de 100 abusadores identificados pela Comissão ainda no ativo, os abusadores ainda no ativo. João Marcos de Almeida, dentro do próprio clero, várias vozes já disseram que o mínimo é a suspensão imediata e, provando-se depois os crimes, a expulsão da Igreja. Será a Igreja Católica Portuguesa capaz de mudar de vida, como até pede agora o Presidente da República? Eu espero que sim. E eu gostaria de fazer 3 pontos a propósito deste episódio trágico. Não é um episódio, é um problema verdadeiramente trágico. O primeiro ponto é, eu acho que houve 2 crimes terríveis. O crime da prática de abusos sexuais, mas também o crime de encobrimento, que leva a que tenha havido uma grande cumplicidade, mesmo por parte de alguns que se calhar não cometeram os crimes, mas que acabaram por ser cúmplices com quem os cometeu. E eu acho que este encobrimento tem que acabar. E a Igreja tem, respondendo à tua pergunta, Vanessa, tem mesmo que tomar medidas, tem que haver consequências, e consequências pesadíssimas, não só para quem cometeu os crimes, como para quem os encobriu. Dito isto, eu acho que a Igreja está dividida. Portanto, na Igreja também há pessoas, há claramente muita gente no clero que se sente muito mal com isto e que quer mudar a situação. Aliás, a Comissão foi uma própria iniciativa da Igreja Católica, com o apoio, o atual Papa, julgo que apoia a corrente na Igreja que quer alterar esta situação. Eu estou absolutamente seguro que há muita gente na Igreja que se sente muito mal com tudo isto e quer mudar isto. Portanto, há aqui uma guerra dentro da Igreja e espero que essa guerra leve a que quem quer mudar o comportamento da Igreja Católica e acabar com estes crimes triunfa e que quem os cometeu seja penalizado e penalizado a sério, porque os crimes quando são cometidos, a identidade de quem os comete não interessa. São crimes, ponto final. Queria fazer ainda um segundo ponto, que é distinguir o clero e a Igreja como instituição dos católicos em geral. Eu estou absolutamente seguro, eu sou católico e conheço muitos católicos e obviamente que isto é uma conversa que os católicos têm, porque incomoda os católicos. Eu estou seguro que a grande maioria dos católicos estão muito incomodados com tudo isto. Verdadeiramente incomodados, até de certo modo mais incomodados do que muitos que não são católicos. E há iniciativas de católicos, vigílias e outro tipo de iniciativas. Eu acho que vai haver os próprios católicos têm que fazer uma pressão muito grande para que a Igreja mude. Eles próprios não podem aceitar que a sua Igreja tenha comportamentos deste tipo. Portanto, também tem que haver uma pressão, se quiserem, da sociedade civil católica, dos católicos civis, sobre a Igreja e forçarem a Igreja a mudar e, sobretudo, dizerem claramente ao clero que eles não se revêem nesta Igreja e que é inaceitável a Igreja ter este tipo de comportamento. E o terceiro ponto, que eu acho e aqui há uma grande mudança, e é uma das razões porque eu acho que a Igreja vai mudar, porque vai haver uma grande pressão pública, não só dos católicos, mas da sociedade civil não católica, vai haver uma grande pressão para que a Igreja mude, e essa pressão, concordo com o Sandro, não pode acabar, não é agora haver uma semana de indignação e daqui a 2 semanas começamos a falar de outros temas e se esquece isto. Mas também gostaria de aproveitar de dizer, o abuso sexual não é exclusivo da Igreja Católica. E já agora convém também analisar e talvez fazer outras comissões, e se falarem com Pedro Stretch, ele sabe muito bem que há muitas outras instituições onde há abusos sexuais gravíssimos, sistemáticos e encobertos também, e convém avaliar também o que é que se passa noutras instituições. Porque estes desvios, estes crimes sexuais também não são só próprios da Igreja. Infelizmente acontecem em muitos sítios
E convém, então, que a sociedade também combata outros locais onde possam existir crimes semelhantes. E a Comissão defendeu, de resto, um estudo a nível nacional, não só envolvendo Exatamente. a Igreja, mas para haver um retrato a nível nacional. Exatamente. E depois também saber como atuar. Há, de resto, nós falámos aqui do papel da Igreja e das consequências que tem de haver depois destas revelações, e há também consequências na Justiça. Nós contamos hoje uma história aqui no Observador, Luísa Guerra Conraria, que mostra como a Justiça funciona mal neste país. O padre Anastácio do Funchal, que está acusado de 5 crimes de abuso sexual e estava desaparecido sem deixar rastro há mais de 4 anos, sob quem pendia, de resto, um pedido de cooperação internacional, tentou ontem entregar-se na Procuradoria-Geral da República em Lisboa e não conseguiu, nem sequer está constituído arguido. Mandaram-no primeiro apresentar-se em França, depois no Funchal. Isto tem algum cabimento? Quer dizer, o nosso país é uma anedota e eu estou conscientemente a fazer um esforço para não comentar este caso, a rir. Uma anedota trágica. É exatamente isso que eu ia dizer. Estou aqui conscientemente a fazer um esforço para não me rir no comentário que estou a fazer e peço desculpa se não conseguir levar esse esforço até ao fim, por respeito às vítimas deste padre. Quer dizer, nós estamos a falar existe um mandato internacional para constituir a pessoa arguida e ele vai à Procuradoria-Geral da República. Ele não foi a um café, não foi ao café da esquina, não foi ao CTT. Ele foi à Procuradoria-Geral da República entregar-se para ser constituído arguido. A primeira resposta que diz, olha, não é neste gabinete, é ali naquele outro gabinete que fica a 500 metros. Ele vai ao outro gabinete e depois não conseguem fazer nada porque o ideal era que ele estivesse em França porque foi pedida cooperação à França e sai de lá a dizer, olha, se for possível, vá-se entregar ao Funchal. Bem, isto é uma anedota, isto não tem cabimento nenhum. Quer dizer, isto é um país de doidos e disfuncional, não sei como descrever isto. E estamos a falar de um país, Portugal, onde nós, não digo semanalmente, mas mensalmente vemos notícias de pessoas que são detidas para interrogatório. Pessoas que não são arguidas, que não são acusadas, que não são nada, que não tiveram sequer a oportunidade de falar, não há nenhum indício de fuga, e que são detidas para interrogatório, se calhar se for necessário passam 1 ou 2 noites nos calabouços para serem interrogados e se possivelmente irem depois à sua vida. Portanto, um país que faz isto e que é desta forma intrusivo e violador dos direitos das pessoas, depois perante um caso destes de alguém que se vai entregar, e vamos lá ver, não é nada de especial, não é sequer prendê-lo, é constituírem-no arguido, com termo de identidade e residência, e mandam-no à França ou ao Funchal. Bem, isto não tem cabimento nenhum, quer dizer, bem, olha, se der para rir, acho que rir é uma boa terapia e, portanto, nesse sentido pode fazer parte de alguma forma de terapia ou de psicoterapia para recuperar as vítimas, mas isto de facto é chocante e mostra que isto é um país que não está a pensar nas vítimas, que é se calhar, desta conversa toda e todas as discussões que já tivemos, eu acho que apesar de tudo ainda estamos a olhar pouco para as vítimas, estamos a olhar demasiado ainda para as culpas do clero e o que é que tem de ser feito para penalizar e o que é que eles têm de fazer para se redimirem de alguma forma e ainda nos falta olhar para as vítimas verdadeiramente e dizer o que é que nós podemos fazer para as compensar e quais é que são os apoios psicológicos e psiquiátricos e psicoterapêuticos que estas pessoas precisam e quem é que as vai financiar, e acho que aqui a Igreja pode ter um papel importante. De resto, desculpa, eu sei que o Jorge não falou, mas eu quero dizer uma coisa importante. Eu concordo completamente com o Luís e eu devo dizer uma coisa. Aquilo que foi anunciado foi assim meio trouxa-mocho durante a semana, de repente apareceu uma ideia, a Igreja agora vai ter aqui uma bolsa de psicólogos e psiquiatras para ajudar as pessoas vítimas. E de facto aquilo é delirante. Porque depois aquilo, enfim, depois eu li no Observador, aquilo depois o transporte é assegurado pela Igreja, não sei o quê, para não ser no local, portanto, como se o transporte assegurado também não fosse, enfim, também não mostrasse às pessoas porque no fundo a ideia é protegerem a anonimidade das pessoas e a privacidade e que as pessoas nos meios pequenos não se saiba que a pessoa está a ser ajudada, mas quer dizer, o transporte não resolve o problema, como é óbvio, ou seja, se a Igreja organiza o transporte não é muito diferente da Igreja ter ali um gabinete de atendimento na própria Igreja, mas quer dizer, mas pronto, sobretudo aquilo vai ser canalizado supostamente pelas famosas comissões diocesanas que foram criadas em 2019, julgo eu, para resolver este problema, para ter relatos, para ter testemunhas de vítimas, testemunhos de vítimas, peço desculpa, de abusos sexuais na Igreja, que nunca tiveram.
ou tiveram meia dúzia, e que agora de facto criou-se esta comissão independente, houve muita publicidade, os média fizeram um trabalho extraordinário, Pedro Stretch e a sua equipa também, e de facto chegaram-se à frente durante um ano a 512 pessoas. E como é que, quer dizer, acham que agora, desenhando um serviço de apoio psicológico proporcionado através destas comissões diocesanas, que vai acontecer alguma coisa, as pessoas não vão lá bater à porta e, portanto, isto só mostra que a Igreja ainda está ainda não percebeu nada. E eu cito uma pessoa, por exemplo, no meu artigo de hoje do Público, um superior-geral de uma congregação, que são todos eles, não sabe o nome, e bem, que diz: a principal vítima disto é Deus Nosso Senhor. Como é que é possível? Quer dizer, que falta de noção. Eu respeito imenso o catolicismo, eu tenho amigos próximos, queridos, muito católicos, respeito a Igreja, enfim, uma parte da Igreja, não esta hierarquia, não esta instituição Sim. podre, que é cúmplice e por isso criminosa, mas quer dizer, a principal vítima agora é Deus Nosso Senhor, a principal vítima é a Igreja. Não! A principal vítima, como o Luís dizia bem, são estas pessoas que ficaram com as vidas destruídas. E desse ponto de vista das compensações, e já não vou dizer mais nada, quer dizer, o Estado, obviamente, também, António Costa, em vez de andar a elogiar a Igreja, a abertura e tal, devia fazer o seu trabalho de casa, porque o nosso Estado laico subcontrata à Igreja, delega na Igreja o cuidado de crianças, de idosos, de doentes, de populações extremamente frágeis, e delega isso historicamente. Esse trabalho foi feito, por exemplo, no Canadá, na Irlanda e também na Alemanha, de ir ver historicamente o que é que aconteceu nessas instituições religiosas a quem muitas vezes o Estado laico subdelegou, não é verdade, o cuidado dessas pessoas mais frágeis. Sendo o nosso que o Estado tem que fazer precisado isso. muito da Igreja Tem para que fazer isso. esse trabalho. O Costa, em vez de andar a elogiar a Igreja, já devia ter nomeado o seu próprio grupo de trabalho para ir à procura disso e começar a guardar euros, em vez de estar a gastar na TAP, na IFASEC e não sei o quê, para pagar a essas pessoas, porque o Estado português também tem culpas. E olhando para essas compensações para as vítimas, o Presidente da República até chegou mesmo a sugerir indenizações também, essa parte financeira. Acreditas que isso vai acontecer, Jorge? E já agora, como é que avalias esta reação do Presidente da República, que mudou bastante nas palavras que tem utilizando desde o início, nestes últimos capítulos da história da Igreja? Bem, só pode ter mudado, e bem, não é? Felizmente Marcelo mostrou, quer dizer, acho que também percebeu bem a magnitude do problema e, portanto, soube distanciar-se e perceber que, acima de tudo, tinha que preservar a sua imagem e, por muitos amigos que tenha na Igreja, e certamente terá na alta hierarquia católica, ele é um produto da hierarquia católica do Estado Novo, antes de mais, não é? E, portanto, ele preservou a sua imagem. E as indemnizações, eu penso que, enfim, infelizmente para estas pessoas não há nenhuma indemnização que alguma vez pague ou compense os horrores que nós ouvimos na segunda-feira, e aquilo foi apenas uma pequena amostra do muito que terá acontecido, infelizmente, ao longo de décadas, mas, enfim, dentro do que pode acontecer, acho que deve idealmente acontecer, para tentar essas pessoas, enfim, de alguma maneira, minorar, quer dizer, pelo menos que deixem de ter preocupações financeiras nas suas vidas, que muitas delas terão certamente, e pelo menos que apague essa componente financeira de preocupação de como gerir a sua vida. Mas eu queria dizer uma coisa e vem na sequência do que o Luís e a Susana e o João disseram, que é o seguinte: nós até agora temos estado a falar, e bem, quer dizer, porque é a maneira como o debate tem sido colocado, temos estado a falar de direito canónico, da Igreja lidar com os padres, etc, etc. O que me surpreende a mim é que na segunda-feira nós ouvimos aquilo tudo e não ouvimos uma única palavra do Ministério Público. Onde é que está o Ministério Público no meio disto tudo? Houve uma comissão que apurou que havia, ou haverá, enfim, presumindo a inocência, Tens razão, não é? Esse é um bom ponto. Há N padres que cometem e cometeram, enfim, alguns deles estarão mortos, claro, e, portanto acabou o processo. Mas onde é que está o Ministério Público? O Ministério Público não falou. Ninguém sabe nada. Quer dizer, qual é a ação? Porque a Igreja, naturalmente, como a Susana diz que isto é um crime contra Nosso Senhor. Mas a Igreja não tem a função isto não é um crime católico, isto é um crime civil e penal. Quem tem a função de julgar isto é o Ministério Público, são os tribunais. E, portanto, eu não ouvi nenhuma intervenção até agora do Ministério Público. Isto é absolutamente insuportável.
Quer dizer, o país Preocupa-se com todo A Igreja preocupa-se com as ofensas a Deus e exatamente o Ministério Público é que se tem de preocupar com as ofensas às crianças. A Igreja, eu acho que toda a faz razão, bem, Jorge. Mas a Igreja tem que ter consciência do problema da vítima, não é? Claro, claro. Não, com certeza que tem, O mas... Jorge está a dizer, Não, mas concordo completamente contigo, Estás Jorge, corretíssimo, completamente. Jorge, estás corretíssimo. Quer dizer, eu, a Igreja, com certeza, tem um problema interno e tem que pensar mecanismos de fiscalização interna, de punição, de alarme, acima de tudo, quando situações destas se repetirem, porque, infelizmente, sabemos que, infelizmente, se vão repetir. E o Presidente da República tem um problema também em lidar com isto? Eu não sei se o Presidente da República tem um problema a lidar com isto. Eu fui comentando ao longo da semana com a minha mulher, estávamos em casa, íamos comentando, não sei se vocês repararam, nós fomos vendo com alguma intensidade as notícias portuguesas, nos vários canais, e eu esperaria que nos dias a seguir à apresentação daquilo que foi absolutamente chocante, eu fui falando com a Susana ao longo da apresentação, e a Susana estava lá, eu estava fora, e acho que a Susana sabe bem, custou-me muito, até porque Foi eu horrível. cresci. E até porque eu cresci, muitos daqueles ambientes que eram descritos, de padres frequentarem casas de pessoas e terem um contacto muito regular com a igreja, e foi um ambiente no qual eu cresci, sempre na maior, tudo muito saudável e sem, quer dizer, felizmente nunca nada, minimamente. Portanto, mas era um ambiente onde eu me conseguia rever genericamente, digamos assim. E eu estava à espera que nos dias seguintes os jornais, as televisões, quer dizer, que não estou a dizer que batessem continuadamente na mesma tecla, mas que investigassem, que falassem, e nós não sabemos nada. Quer dizer, o papel, a Comissão fez um trabalho muito bom, e eu estava à espera que a comunicação social, jornais, televisões, que pegassem. Naturalmente, eu acho que ir atrás das vítimas não é bom nem eticamente correto, mas que fizessem reportagens sobre como é que funciona a hierarquia católica, quem é que na hierarquia católica permitiu isto, nomeasse pessoas, quer dizer, muitas dessas pessoas estavam sentadas na primeira fila da Gulbenkian, quer dizer, e não há um artigo de jornal em que diga esta pessoa e este bispo estava à frente da igreja neste momento, sabemos isto assim, esta pessoa deixou passar. E na sequência dessas revelações de segunda-feira, temos esta história, um padre, confesso, abusador que tentou entregar-se na PGR e não conseguiu. Sim, isto aconteceu. É uma história assinada pela Sónia Simões e pelo João Porfírio, aqui no Observador. Tem estado em destaque no nosso site. É ler para crer. Até para a semana, sexta-feira, ao meio-dia.